vi assim que o Jornal Nacional se esmerou, tanto é que a Globo aumentou o Ibope dela violentamente. O jornalismo está ganhando com toda essa crise, está ganhando de volta a credibilidade, a confiança do povo, dos telespectadores, né, por causa das informações, e se sentem seguros porque estão recebendo informações. Então a gente está vivendo realmente assim uma situação que não tem igual, mas que dela nós vamos fazer um grande aprendizado, eu acho. Com certeza que sim, né? Estão me destacando ontem que o Mourão estava ao lado do Bolsonaro quando ele estava brigando com o Dória, e ele estava fazendo sinal com a cabeça que não, e dando uma risadinha, como quem diz né? Que absurdo ter que ouvir isso. Então, falando também que o Bolsonaro não governa mais. Ontem o Mandetta decepcionou muita gente e passou paninho no que disse o Bolsonaro, afinou o discurso com o discurso do Bolsonaro. Dizem também, tudo que a gente sabe foi porque algumas pessoas começam a contar e etc., né? Dizem que o Mandetta teve uma conversa muito ríspida com o Carlos Bolsonaro alguns minutos antes de todo aquele cenário que a gente acompanhou. Eles dizem que a conversa com o Carlos Bolsonaro foi bastante violenta. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, que esse rapaz, o Carluxo, faz parte ou é o líder do grupo do Escritório do Ódio, do Gabinete do Ódio. E se um presidente da República tem um gabinete chamado Gabinete do Ódio, com toda certeza ele não tem muito tempo de vida. Porque ninguém pode administrar nem um boteco à base do ódio. Evidentemente que não. Não vou dizer que a pessoa tem que ser a Madre Teresa de Calcutá, né? Ou Mahatma Gandhi, mas com certeza absoluta não dá para ser, nos tempos que nós vivemos, com toda a publicidade, com toda a transparência, que querendo ou não, todos nós somos vítimas ou somos parceiros disso, né? Quer dizer, a transparência hoje é uma coisa muito, talvez até uma consequência desse próprio tempo que a gente está vivendo. Então, não é possível uma pessoa ficar assim, só na base da mentira, do ódio, Ontem o Alan dos Santos, que é um dos cabeças ali desse gabinete do ódio e tal, ele fez algumas postagens dizendo que o Witzel, o Dória, e eu agora não me lembro qual é o outro, mas tem um outro governador, fizeram um acordo com o presidente da China, um acordo comunista com o presidente da China para conseguir destruir o Bolsonaro. Eu não sei se a China vai responder, porque ela está sendo chamada assim, né, nessa condição. Eu não sei bem o que vai acontecer, nem sei se vão levar em consideração, não sei se vão dar importância para algo que me parece, de uma forma bem rápida, está perdendo a importância. Porque os governadores se reuniram ontem, eu não estava lá, não participei, li muito pouco a respeito do assunto, porque depois eu fui ver TV. Mas o que me pareceu assim na manchete, no lead da matéria, é que eles resolveram fazer as coisas e ignorar o Bolsonaro. Nem responder para o Bolsonaro. E, a meu juízo, assim, na minha opiniãozinha, é a melhor coisa que se pode fazer nesse momento. Também já saiu, postei no nosso Facebook também, dizem que uma ala militar, que é especializada em milícia, são militares que conhecem muito bem como é que funcionam e quem são as milícias, eles estariam pressionando o Bolsonaro para renunciar. Que também considero ser a melhor maneira agora, porque impeachment do Bolsonaro vai dar muito um argumento para esses bolsonaristas que ainda restam, que estão absolutamente cada vez mais raivosos. Teve um que entrou ontem no nosso Face, que eu já bloqueei, obviamente, né? Entrou dizendo um monte de horrores, assim, horrores, nada a ver com tudo que está acontecendo, né?
Eles estão assim com ódio, porque tu não gostar de uma pessoa, tu não gostar de alguém, tu pode seguir a tua vida. Ninguém precisa entrar em guerra com alguém porque não gosta. Nós somos 7 bilhões, quase 7 bilhões e 500 milhões de habitantes no planeta Terra, né? O que eu fizer, o meu comportamento, meu Deus do céu, não vai fazer a menor diferença no amanhecer do sol que vai, sabe, vai chegar, vai embora e tal. Então, nós temos que saber da nossa pequenez, né? E tentar ver se nesse jardim da vida a gente consegue ter um pouquinho de lucidez, um pouquinho de vida, um pouquinho de amor, um pouquinho de afeto, um pouquinho de respeito, aliás, muito respeito uns pelos outros. E assim vai, né? E é claro que o Bozo vai fazer muita coisa agora. Ele está fazendo, continua fazendo, porque ele ainda é o presidente da República. Mas esses caras, que são os generais, os militares que são especializados, dizem, que conhecem bem como é que funcionam as milícias, e que eu espero não façam parte dela, eles estão estão pressionando para o Bolsonaro renunciar. E parece ser o melhor caminho. Porque ele é mentiroso, completamente mentiroso, não tem mais e não existe outra maneira de chamar o Bolsonaro. A gente pode xingar ele de tudo que quiser, de louco, sem vergonha, bagaceiro, tudo que tu quiser tu pode xingar o Bolsonaro, mas ele tem essa característica que é ímpar. Ele é mentiroso. Ele mente com uma disfarçatez impressionante, assim. É contumaz, entende? Então, eles estão pedindo agora para ele sair. Eu acho que a melhor saída é ele pedir uma renúncia através de uma doença, através talvez tenha que fazer uma terceira, uma quarta operação por causa daquela facada que a gente viu que foi na altura do estômago, mas que depois ele teve que fazer no intestino, quer dizer, tudo muito louco. E com o passar do tempo, se isso que a gente está dizendo tem alguma coisa de verdade, vai ser muito triste, eu acho, pelo menos minha opiniãozinha, né? Esses médicos, enfermeiros, ou sei lá o quê, que aceitaram ficar junto com com as mentiras dele. Digamos que ele tem, porque tem tanta falação, né? Então dizem que ele tem uma doença, que ele teve que tirar uma doença, que daí então ele ficou com aquela bolsa de colostomia, porque ele tinha tirado e tal, mas que não tinha nada a ver com facada. Para isso acontecer, obviamente que tem que ter um médico que faça isso. E aí é realmente triste, né? Quando a gente souber quem é o médico, qual é o grupo que ajudou a fazer isso e etc e tal, não é? Mas eu vou conversar eu estou na linha aqui com a nossa amiga Vera Gagliardi e ela tem uma matéria muito importante que tem a ver com a renda básica de cidadania. Você sabe que isso é uma defesa do Eduardo Suplicy. Há muitos anos o Eduardo Suplicy bate nessa mesma tecla, que é fazer exatamente essa renda básica para toda a cidadania. Entendeu? E isso está sendo, veja só, eu tenho a impressão que ele começou lá pela década de 80 a defender isso, se não 90. Mas agora o mundo está encontrando essa saída, com esse mesmo nome, né? E a Vera Gagliardi, lá de São Paulo, está na linha, e eu vou conversar com ela exatamente sobre isso, que os governadores também estão indo por esse caminho, o que é muito bom, né? Maravilhoso. Então, vamos aqui fazer o contato com a nossa querida amiga lá de São Paulo, a Vera Gagliardi. Alô, Verinha. Alô, Beatriz, bom dia. Bom dia. Hoje um pouco mais animada, né? Coisa boa. Porque o universo
Parece que o universo é maravilhoso, né? O universo é uma coisa que, quando a gente vai analisando os fatos, até dá, sim, um ânimo na vida da gente, né? Porque, como eu gostaria de comentar com vocês, né? Acho que você deve ter visto ontem, que os governadores estão pressionando agora o governo federal a fazer cumprir a lei da renda básica de cidadania. Não sei se você se lembra, eu acho que é bom a gente recapitular o que é essa lei da renda básica de cidadania. É um projeto do ex-senador Eduardo Suplicy, que ele estudou por muitos anos isso, que foi um projeto que começou lá numa cidadezinha do Alasca, que no Alasca eles ficavam 6 meses, eles conseguiam ter renda, porque eles vivem da pesca, então 6 meses tinha renda e nos outros 6 meses não tinha, porque vinha o período mais frio. Então, o administrador da cidade resolveu fazer o seguinte: durante o tempo que tinha a pesca, eles faziam uma poupança e eles distribuíam para a população no tempo que não havia a pesca. E aí o Eduardo Suplicy viajou para essa cidade, fez toda uma pesquisa, fez todo um levantamento e criou um projeto chamado Lei de Renda Básica de Cidadania, certo? Aí, isso lá atrás, a gente ainda está falando ali do governo FHC, certo? Uhum. Passou pelo Congresso, Beatriz, foi aprovado pelo Congresso, só que o Fernando Henrique Cardoso guardou na gaveta, não sancionou, certo? Sim. Aí, no primeiro ano do governo Lula, no primeiro mês do governo Lula, foi janeiro, certo, de 2004, foi a primeira ação do presidente Lula, que foi sancionar, tirar da gaveta e sancionar a Lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004, né, que o Congresso Nacional decreta e o presidente sanciona a lei que institui a renda básica de cidadania. Essa lei, Beatriz, foi a lei que deu origem ao Bolsa Família, que foi possível começar o programa de Bolsa Família, certo? Por quê? Porque até então, Bia, o Brasil passava por uma situação econômica um pouco mais difícil, né? Você lembra aí como foi a década de 90? Sim. Na economia brasileira, né? Então, ele começou primeiro fazendo essa distribuição de renda à população mais pobre, que é o Bolsa Família. Só que agora, né, como nós estamos vivendo essa situação de pandemia, os governadores ontem, naquela reunião com o Bolsonaro e entre eles mesmo, eles estão pedindo que o governo faça-se cumprir essa lei, que é distribuição de renda a todas as famílias brasileiras, independente da situação econômica que a família tenha ou não, entendeu? Uhum. Né? Sim, esse é um dado, inclusive, que terá que ser bem explicado, porque algumas pessoas vão se revoltar pelo fato de que todas as famílias recebem. Sim, porque o brasileiro não está acostumado a isso, né? O brasileiro não entendeu que ele tem direitos sobre as riquezas da nação. Porque a renda básica de cidadania nada mais é do que uma distribuição de riquezas para a população. Mas o brasileiro não tem essa cabeça. O brasileiro, a gente viu aí nas últimas eleições, acho que defendeu o Estado mínimo, né? Defendeu o Estado fora da energia, Estado fora de uma série de coisas, né? O brasileiro não entende isso. Só que isso, nesse momento, né, seria a salvação da economia do Brasil. Por quê? Porque já é lei, já passou no Congresso, já foi sancionado, já existe. É só aplicar, estender agora a todo mundo, porque agora todas as famílias estão sem renda, porque nós estamos sendo obrigados a ficar em isolamento por um problema sanitário, que não é só do Brasil, é do mundo todo. Né? Então eu convido aí todos os seus ouvintes aí, as pessoas que te acompanham, a ler sobre a Lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004, certo? Que já está em vigor no Brasil, né? Que é fácil, simples de colocar em prática. Só resta saber se a caixa,
Ah, Vera, mas vocês podem perguntar, mas há dinheiro para todas as famílias receberem? Então, em primeiro lugar, a gente